Discriminação silenciosa. Como autistas são excluídos do trabalho. Ninguém admite, mas o mercado de trabalho ainda trata autismo como defeito de fábrica, algo que precisa ser escondido, consertado ou, de preferência, descartado na primeira oportunidade. Enquanto as empresas enchem o feed de frases motivacionais sobre inclusão, diversidade e empatia, pessoas no espectro autista continuam sendo varridas para longe das vagas de destaque, como se fossem risco de imagem. Fala-se bonito sobre autismo infantil no Abril Azul, mas quando esse mesmo autista vira adulto e chega com laudo de TA debaixo do braço, o clima muda. Currículo ignorado, entrevistas frias, portas se fechando em silêncio. É uma discriminação silenciosa, mascarada de decisão estratégica, que não aparece em relatório nenhum, mas destrói autoestima, carreira e saúde mental. Por trás de cada comentário inocente sobre falta de jogo de cintura, de cada bronca porque a pessoa não suporta ambientes sensorialmente agressivos, de cada olhar torto para quem não sabe fingir bem o autismo mascarado, existe um mecanismo cruel e bem montado. O mercado exige que o autista seja, ao mesmo tempo, genial e invisível, que entregue resultado absurdo, mas não incomode com suas necessidades, suas crises, seus limites. Quando o burnout autista explode, fruto de anos engolindo barulho, luz forte, mudanças bruscas, piadinhas e reuniões caóticas, a narrativa é sempre a mesma. Não aguentou a pressão. Ninguém diz que essa pressão foi projetada justamente para esmagar quem vive com TA e comorbidades como ansiedade e depressão. Fica parecendo falha individual quando, na verdade, é um sistema inteiro operando para expulsar quem pensa e sente fora da curva. Este canal nasce para romper o pacto de silêncio em torno dessa violência. Não é um espaço para romantizar o espectro autista, nem para pintar o autismo tardiamente diagnosticado como modinha de internet. Aqui a conversa é direta, às vezes desconfortável, porque a realidade é desconfortável. Vamos falar do fit cultural, usado como desculpa chique para capacitismo, da legislação que parece forte no papel, mas desmancha quando a empresa decide se livrar de alguém, dos ambientes de trabalho sensorialmente agressivos que adoecem em câmera lenta. Vamos expor como o autismo infantil que nunca foi entendido vira adulto com medo de abrir a boca, e como o autismo tardio muitas vezes chega junto com uma coleção de cicatrizes emocionais. Mas não é só denúncia, é estratégia, é sobrevivência, é análise fria de um jogo que ninguém explica para você. A proposta aqui é simples e brutal ao mesmo tempo. Entregar o tipo de conhecimento que quase ninguém te conta. Mostrar com exemplos concretos como algumas empresas conseguiram criar ambientes adaptados em que o TA não é problema, é potencial. Apontar caminhos para driblar a lógica das demissões injustas, escolher melhor as batalhas legais, encontrar aliados que entendam burnout autista e comorbidades como algo real, e não como desculpa. A cada vídeo, a ideia é que você saia com uma sensação incômoda, sim, mas também com uma nova peça nesse quebra-cabeça, algo que te ajude a interpretar o que já aconteceu com você e a planejar o que ainda pode acontecer. Porque se o sistema insiste em te expulsar em silêncio, este espaço existe para fazer barulho e preparar o terreno para quando você decidir que não vai mais aceitar. Ser a parte descartável da cultura da empresa. Capacitismo disfarçado de fit cultural. No ambiente de trabalho, o tal do fit cultural costuma ser vendido como algo bonito, equipe alinhada, valores em comum, gente que combina com a empresa. A verdade é que, na prática, muitas vezes isso vira só um jeitinho polido de excluir quem foge do padrão, principalmente quem está no espectro autista, seja no autismo infantil que cresceu e virou adulto, seja no autismo tardiamente diagnosticado, aquele autismo tardio que só aparece no laudo depois de anos de sofrimento silencioso. A pessoa autista fala direto demais, não tem jogo de cintura, tem dificuldades em olhar nos olhos ou em socializar no café, não se encaixa na cultura. O rótulo de não é o perfil vai se colando, e ninguém assume que o problema não é competência, é capacitismo travestido de discurso moderno. A empresa prefere quem sabe mascarar melhor, aquele autismo mascarado que se esconde atrás de piadas ensaiadas e sorrisos automáticos. Só que esse esforço para parecer normal cobra um preço alto em burnout autista, crises de ansiedade e comorbidades que depois todo mundo diz que não tinha como prever. E assim,
A seleção, que deveria ser técnica, vira um filtro social cruel, onde o TEA é visto como defeito, não como diferença legítima. Quando alguém no espectro autista chega em um processo seletivo, raramente a conversa é honesta sobre necessidades reais. Em vez de perguntar como podemos adaptar esse ambiente para você render melhor, vem aquele papo vazio de aqui a gente valoriza pessoas, enquanto julgam quem fala pouco, quem não gosta de small talk ou quem não suporta entrevistas em grupo. Para quem tem autismo tardiamente diagnosticado, ainda é pior, porque a pessoa passou a vida ouvindo que era esquisita, difícil, grossa e agora finalmente entende que era autismo, não falha de caráter. Só que as empresas continuam usando as mesmas métricas de energia, boa comunicação, espírito de equipe, como se isso fosse totalmente incompatível com TEA. O conceito de fit cultural vira uma peneira onde o espectro autista é automaticamente visto como problema a ser descartado. E ninguém escreve isso no e-mail de recusa, claro. A justificativa vem embalada num optamos por outro perfil, como se não houvesse uma estrutura inteira empurrando autistas para fora do mercado. O mais perverso é quando esse capacitismo se esconde atrás de discursos de diversidade de fachada. A empresa posta nas redes que apoia o autismo infantil, faz campanha no Abril Azul, fala bonitas sobre inclusão do espectro autista, mas internamente ainda avalia performance com base em critérios que ignoram totalmente o jeito autista de funcionar. O colaborador com TEA, que não participa das festinhas, não gosta de contato físico ou evita ambientes sensorialmente agressivos, é visto como desconectado do time. Aquela pessoa que prefere rotina, previsibilidade e comunicação clara é rotulada como difícil de lidar. No fim, o recado é simples. Seja menos você e mais o que a gente acha aceitável. O autismo mascarado vira quase um requisito tácito para sobreviver ali dentro. Quem não consegue sustentar essa máscara por muito tempo entra em burnout autista, começa a faltar, a adoecer e então é empurrado educadamente para a porta da rua. Tudo em nome do tal fit. Se a pessoa autista quer se proteger disso, precisa aprender a ler esses códigos sociais sem se culpar por não se encaixar neles. Vale observar, por exemplo, como a empresa fala de neurodivergência nas entrevistas, faz perguntas concretas sobre adaptações ou só solta frases vagas sobre respeito às diferenças. Vale buscar relatos de outros autistas e pessoas no espectro que passaram por ali, em grupos online ou comunidades sobre TEA, burnout autista e autismo tardiamente diagnosticado. Quando a descrição de vaga parece uma lista de superpoderes sociais, alta energia, extrovertido, manda bem em qualquer ambiente, é um sinal de alerta para quem vive com autismo mascarado e já carrega comorbidades como ansiedade ou depressão. Não se trata de desistir do mercado, mas de começar a identificar com mais clareza quando o problema não é falta de esforço, e sim um sistema que já foi construído para deixar muita gente de fora e que ainda vai se mostrar em outras camadas, como na tal proteção da lei e nas histórias raras de ambientes realmente adaptados. Legislação que não protege na prática. No papel parece lindo, leis que falam em inclusão, proteção contra discriminação, garantia de acesso ao trabalho para pessoas no espectro autista. Mas quando a realidade bate, quem vive o autismo, o TEA, sente na pele que a legislação muitas vezes é mais simbólica do que efetiva. A empresa demite alguém com autismo tardiamente diagnosticado, alegando queda de performance. E pronto, o discurso jurídico vira fumaça. Quase ninguém assume que o burnout autista veio justamente de anos de sobrecarga em um ambiente sem adaptação, sensorialmente agressivo, cheio de ruído, luz forte e cobranças contraditórias. A lei fala em razoáveis adequações, mas quem define o que é razoável? Geralmente quem nunca viveu o espectro autista. Assim, o autismo mascarado segue sendo exigido como moeda de troca. Finge que está tudo bem, ou você é problemático e substituível. Outro ponto. Cruel é que muitas pessoas com autismo infantil, que hoje são adultos, nem sabem por onde começar quando tentam fazer valer seus direitos. Falam em laudo, perícia, benefício, mas a linguagem é técnica, fria, distante da vida real. A pessoa com TEA, muitas vezes lidando com comorbidades como ansiedade, TDAH ou depressão, se perde em meio a formulários e prazos,
E a empresa sabe disso. Sabe que a chance de alguém no espectro resistir a uma batalha judicial longa, cheia de gatilhos, é pequena. Então o que acontece? Fazem um acordo rápido, empurram uma rescisão amigável, silenciam o caso. A legislação, que deveria impedir demissões injustas e práticas de capacitismo, vira um escudo corporativo. Está ali para foto, mas quase nunca para proteção efetiva. É por isso que, na prática, a pessoa autista precisa enxergar a lei como uma ferramenta, não como uma salvação automática. Leis de inclusão, estatutos, decretos sobre o espectro autista podem e devem ser estudados, mas com um olhar estratégico. Em vez de decorar artigo por artigo, o caminho inteligente é entender cenários. O que fazer se a empresa recusar adaptação? O que fazer se o laudo for usado contra mim? Como agir em caso de burnout autista levado como frescura? A legislação não fala a língua do cotidiano. Quem traduz isso é quem já trilhou o mesmo caminho. Advogados especializados, associações de autismo, grupos de apoio que lidam com autismo tardio, autismo infantil e autismo mascarado diariamente. Sem essa tradução, a lei continua parecendo um contrato em outro idioma. Teoricamente protege, mas na prática ninguém sabe usar. Um passo concreto que qualquer pessoa autista pode dar é começar a montar, cedo, um dossiê da própria história. Laudos, registros médicos de comorbidades, relatos escritos de episódios de capacitismo, e-mails em que pediu adaptações sensoriais ou organizacionais e recebeu respostas evasivas. Isso não é paranoia, é autocuidado. Jurídico. Ter tudo documentado ajuda muito, caso a situação descambe para demissões injustas ou perseguições disfarçadas. Mais do que isso, ao organizar a própria narrativa, a pessoa com TEA ganha clareza sobre o que está acontecendo e fortalece a própria voz. Porque enquanto a legislação continuar distante da realidade do espectro autista, será essa combinação de consciência, registro e apoio especializado que vai abrir espaço para conversas mais profundas, inclusive sobre os poucos porém poderosos casos de empresas que realmente entenderam o jogo e decidiram adaptar o ambiente em vez de culpar quem sofre nele. Casos de sucesso. Ambientes adaptados. Em meio a tanto caos, existe um detalhe que muita gente ignora. Quando o ambiente se adapta ao espectro autista, e não o contrário, o tal fit cultural finalmente faz sentido. Em empresas que levam autismo, TEA e autismo infantil, na vida adulta, a sério, a primeira mudança é simples e poderosa. Perguntar à pessoa o que ela precisa. Parece óbvio, mas quase ninguém faz. De repente, aquele profissional com autismo tardiamente diagnosticado, que vivia em burnout autista, passa a ter fones com cancelamento de ruído, mesas em locais menos movimentados, possibilidade de trabalhar em horários flexíveis e comunicação mais direta, sem jogos políticos. Em vez de ser forçado ao autismo mascarado, ele é acolhido com suas rotinas, hiperfocos e jeitos peculiares de pensar. E quando isso acontece, produtividade e criatividade deixam de ser promessa e viram resultado concreto. Nesses ambientes adaptados, reuniões deixam de ser maratonas caóticas e viram conversas objetivas, com pautas claras e tempo definido. Para quem vive no espectro autista, isso reduz drasticamente a sobrecarga sensorial e emocional. Em vez daquele festival de interrupções e piadas internas que só aumentam a ansiedade, o encontro é estruturado, respeitando quem precisa de previsibilidade. Empresas assim também pensam em espaços físicos, iluminação mais suave, cantos silenciosos, locais de descompressão para evitar o gatilho de ambientes sensorialmente agressivos. Não é luxo, é estratégia. Pessoas com TEA e comorbidades, como ansiedade e depressão, conseguem respirar literalmente, sem sentir que cada dia de trabalho é um teste de resistência. E, curiosamente, essas adaptações beneficiam todo mundo, não só o espectro autista. Há também organizações que criam programas específicos para autismo tardio e autismo infantil em fase adulta, com mentores preparados para lidar com diferenças de comunicação e ritmo. Em vez de forçar o small talk, esses mentores ajudam a traduzir demandas, alinhar expectativas e evitar mal-entendidos, que, em ambientes comuns, virariam motivo de advertência ou até demissões injustas.
Alguns lugares adotam manuais internos explicando o que é burnout autista, o que são comorbidades, por que o autismo mascarado é perigoso a longo prazo. Isso muda tudo. O colega deixa de achar que o autista é frio ou antipático e começa a entender que aquele jeito direto é só uma forma diferente de existir. E quando a equipe entende, a convivência deixa de ser guerra silenciosa e vira parceria. Para quem olha de fora e pensa, isso nunca vai acontecer onde eu trabalho, vale um exercício prático. A pessoa autista pode começar listando 3 pequenas adaptações que fariam diferença imediata. Talvez reduzir o tempo de exposição a ambientes sensorialmente agressivos, negociar mais trabalho remoto, ter instruções escritas em vez de só verbais. Com essa lista em mãos, pode propor uma conversa franca com o gestor, mostrando como essas mudanças evitariam burnout autista, reduziriam afastamentos e ajudariam até com metas da empresa. Nem sempre vai funcionar de primeira, claro, mas às vezes um pequeno ajuste abre caminho para outros. E se nada disso for possível naquele lugar, a própria busca por ambientes mais coerentes com o espectro autista começa a se desenhar no horizonte, inclusive com ajuda profissional especializada, que é justamente o gancho para pensar em quem pode defender esses direitos com mais força. Advocacia por direitos, como ter ou escolher melhores advogados para nossas causas. Quando a coisa aperta de verdade, uma demissão injusta, um assédio velado, uma recusa explícita em adaptar o ambiente para o espectro autista, não dá mais para contar só com boa vontade da empresa. Nesse ponto, entra em cena a figura do advogado, e aqui não dá para ser ingênuo. Escolher qualquer profissional genérico é receita pronta para a frustração. Quem vive autismo, TEA, autismo infantil que cresceu sem apoio ou autismo tardiamente diagnosticado, precisa de alguém que entenda não só de lei trabalhista, mas também de como o capacitismo opera na prática. Um bom advogado para essas causas faz perguntas sobre rotina, episódios de burnout autista, ambientes sensorialmente agressivos, comorbidades envolvidas, registros médicos e comunicações internas. Ele não trata o caso como briga de ego com o chefe, e sim como um fio de histórias que se conectam a um padrão estrutural. Na hora de escolher, vale observar alguns sinais. Advogados que minimizam o espectro autista ou fazem piada com autismo mascarado, dizendo que é só se esforçar mais para parecer normal, já mostram que não são aliados. O profissional certo costuma ouvir mais do que fala no começo, ajuda a organizar a linha do tempo. Quando começaram as piadas, quais foram as primeiras recusas de adaptação? Como evoluíram os sintomas de burnout autista? Quais comorbidades apareceram ou pioraram nesse período? E, importante, ele explica o cenário jurídico em linguagem compreensível, sem vomitar siglas e artigos de lei, como se estivesse dando uma aula para outros advogados. A pessoa no espectro autista, muitas vezes sobrecarregada, precisa de clareza, não de mais confusão. Se ao final da primeira conversa tudo parece ainda mais nebuloso, esse pode não ser o profissional ideal. Um caminho prático é buscar indicações em associações de autismo, grupos de familiares e de autistas adultos que falam abertamente sobre TEA, autismo tardio e autismo infantil. Nessas redes, surgem nomes de advogados que já lidaram com casos de demissões injustas, recusas de adaptação e ambientes sensorialmente agressivos. Também é possível marcar conversas com mais de um profissional, como se fosse uma entrevista reversa. Em vez de só responder perguntas, a pessoa autista pergunta diretamente se o advogado já atuou em processos envolvendo o espectro autista, se sabe o que é burnout autista, se entende o impacto de comorbidades como ansiedade e depressão. Um bom advogado não se ofende com isso, pelo contrário, reconhece que essa franqueza faz parte do jeito autista de se proteger em um mundo que, muitas vezes, já o puniu demais. Outro ponto essencial é alinhar expectativas. Um processo jurídico pode ser demorado, cansativo, cheio de gatilhos. O advogado sério não promete vitória fácil nem dinheiro rápido. Ele explica riscos, prazos, possíveis acordos e até quando talvez seja mais saudável encerrar uma briga, pensando na saúde mental da pessoa com TEA e suas comorbidades. Às vezes, a estratégia mais inteligente não é levar tudo até a última instância, e sim usar aquele caso para negociar condições melhores, registrar formalmente o que aconteceu e,
fortalecer a própria narrativa. Assim, a advocacia deixa de ser só ir à justiça e passa a ser um instrumento de autocuidado e posicionamento. E com esse tipo de suporte, a pessoa autista fica um pouco mais preparada para encarar, ou escolher não encarar, certos ambientes sensorialmente agressivos que insistem em se vender como oportunidade imperdível, enquanto seguem empurrando gente do espectro para fora do jogo. Ambientes sensorialmente agressivos. Quem vive no espectro, autista sabe que não é frescura quando o corpo simplesmente trava num escritório barulhento, cheio de luz branca estourando na cara e gente falando alto ao mesmo tempo. Para quem tem autismo, TEA, especialmente autismo infantil, que cresceu sem aprender a respeitar seus limites sensoriais, cada detalhe vira um ataque. O ar-condicionado gelado demais, o cheiro forte de perfume, o teclado batendo sem parar, o telefone tocando a cada 2 minutos. Autistas com autismo tardiamente diagnosticado costumam demorar anos para perceber que não são fracos, e sim bombardeados por estímulos o tempo todo. O resultado? Burnout autista, crises de choro no banheiro, enxaquecas, gatilhos de comorbidades como ansiedade e depressão. E aí a empresa olha só para o sintoma, anda muito nervoso, não sabe lidar com pressão, como se pressão fosse a mesma coisa que tortura sensorial diária. Ambientes sensorialmente agressivos são aqueles que não respeitam o básico: volume, luz, cheiro, fluxo de pessoas, interrupções constantes. Para quem vive o espectro autista, isso não é incômodo leve, é dor real. Imagine tentar se concentrar em uma tarefa complexa, com luz piscando no canto do olho, conversas atravessadas passando por cima da sua cabeça e um relógio fazendo tic-tac alto demais. O cérebro autista entra em modo de sobrevivência e, muitas vezes, o autismo mascarado assume o comando. A pessoa finge que está tudo bem, ri das piadas, participa da bagunça, mas, por dentro, está em pane. Quando chega em casa, desaba. Às vezes nem consegue falar com a família, entra em shutdown, meltdown, se isola. Esse ciclo, repetido por meses ou anos, vira combustível para burnout autista tão intenso que muita gente acaba pedindo demissão do nada, sem conseguir explicar racionalmente o tamanho da exaustão. Uma forma prática de começar a se proteger é mapear, quase como se fosse um cientista da própria vida, quais estímulos detonam mais rápido o sistema nervoso. Para uma pessoa com TEA pode ser o barulho, para outra a luz forte, para outra o cheiro de produto de limpeza, às vezes é a soma de tudo. Autistas com comorbidades como TDAH, ansiedade ou hipersensibilidade sensorial sentem isso ainda mais pesado. A partir desse mapa, dá para negociar pequenas mudanças. Usar fones com cancelamento de ruído, pedir um lugar mais afastado da impressora, desligar notificações sonoras, ajustar a iluminação da própria mesa, trabalhar alguns dias em home office. Não é vergonha nenhuma levar isso para a chefia como questão de saúde, principalmente para quem tem laudo de autismo, autismo infantil em transição para a vida adulta ou autismo tardiamente diagnosticado. Quanto mais claro ficar que essas adaptações evitam afastamentos e quedas de performance, mais difícil fica para a empresa tratar como capricho. E claro, há momentos em que o ambiente é tão agressivo que a única saída saudável é planejar uma rota de fuga estratégica. Isso não significa simplesmente largar tudo de um dia para o outro, mas começar a construir aos poucos alternativas mais compatíveis com o espectro autista, buscar áreas onde ruído e exposição social sejam menores, procurar empresas com políticas explícitas para TEA, investir em trabalhos remotos ou autônomos quando for possível. Quem vive autismo tardio ou lida com burnout autista pesado, muitas vezes descobre que a verdadeira adaptação não é só arrumar a mesa, é mudar o cenário inteiro. E é justamente nesse ponto em que a pessoa percebe o peso dessas agressões diárias que fica mais fácil enxergar o quanto certas situações de desgaste extremo acabam abrindo caminho para outras violências mais silenciosas, como aquelas rupturas educadas de contrato que no papel parecem neutras, mas na vida real deixam um rastro doloroso de demissões injustas que nunca são admitidas como tal. Demissões injustas. Quando uma pessoa no espectro autista é demitida, quase nunca a palavra autismo aparece no comunicado oficial. No papel, a justificativa é elegante: reorganização interna, corte de custos, alinhamento estratégico.
Mas quem vive autismo, TEA, autismo infantil que virou adulto mascarado, ou autismo tardiamente diagnosticado, sabe muito bem quando a coisa tem outro cheiro. Antes da demissão vêm os sinais. Exclusão de reuniões importantes, feedbacks vagos sobre comportamento, piadinhas sobre falta de jogo de cintura, pressão para participar de ambientes sensorialmente agressivos, sem qualquer adaptação. O burnout autista vai comendo a pessoa por dentro, com comorbidades como ansiedade e depressão gritando, até que um dia a empresa se diz surpresa com a queda de performance. A demissão chega como se fosse um ato neutro, mas a história que levou até ali é tudo menos neutra. O mais perverso é que muitas vezes, antes da ruptura final, a pessoa autista foi avisando, ainda que nas entrelinhas, que estava no limite. Comentou sobre o barulho exagerado, sobre a luz, sobre as mudanças repentinas de rotina que detonam quem tem TEA. Pediu com cuidado para evitar certas dinâmicas de exposição, reuniões intermináveis, cobranças em público. Às vezes trouxe laudo de autismo, explicou o que era burnout autista, contou sobre comorbidades. E o que recebeu de volta? Olhares de desdém, comentários do tipo todo mundo está cansado, ou aquela sugestão genérica de cuidar melhor da saúde mental, enquanto nada, absolutamente nada, muda no ambiente. Quando a demissão vem, o discurso é que não deu match com a cultura, voltando ao velho capacitismo travestido de fit cultural. Para quem vive autismo tardiamente diagnosticado, a pancada é ainda maior porque a pessoa começa a acreditar que o problema é ela, não o sistema. Essas demissões injustas deixam marcas que vão além da carteira de trabalho. A pessoa no espectro autista passa a duvidar de cada traço seu. Será que fala demais? De menos? É direta demais? Fria demais? O autismo mascarado, que já era uma armadura pesada, vira prisão. O medo de viver outro burnout autista faz com que muitos autistas aceitem condições piores em empregos seguintes, só para não chamar atenção. E as comorbidades vão se acumulando. Insônia, crises de pânico, sensação constante de inadequação. Em alguns casos, a pessoa simplesmente desiste de tentar trabalhar em ambientes formais, se isolando, o que alimenta aquele estereótipo cruel de que o autismo é sinônimo de incapacidade. É um ciclo bem calculado. O sistema cria a exclusão, depois usa o resultado da exclusão como prova de que a pessoa não aguenta o ritmo. Para começar a quebrar esse ciclo, quem vive autismo, seja autismo infantil agora na vida adulta, seja autismo tardio, precisa aprender a se preparar antes da crise estourar. Isso passa por registrar acontecimentos, e-mails, mensagens, episódios de exposição em ambientes sensorialmente agressivos, pedidos de adaptação ignorados, por entender melhor os próprios limites e por buscar sempre que possível apoio de profissionais que conheçam o espectro autista e o mundo do trabalho. Também passa por cultivar redes de autistas e aliados que possam validar essas experiências. Porque a solidão é um dos ingredientes que mais enfraquecem quem está no TA com comorbidades pesadas. Nem toda demissão injusta vai virar processo, nem toda luta será vencida. Mas, a cada vez que alguém entende a trama por trás dessa ruptura educada, nasce uma chance de olhar para a própria história com menos culpa e mais lucidez. E isso muda completamente a forma como essa pessoa vai encarar as próximas oportunidades, as próximas dores e, principalmente, os próximos movimentos de transformação na própria vida profissional. No fim das contas, a pergunta que fica martelando é simples e incômoda. Até quando pessoas no espectro autista vão aceitar ser empurradas para fora do mercado como se fossem defeito de fábrica? Depois de olhar para o fit cultural capacitista, para a legislação que falha, para os ambientes sensorialmente agressivos, para o burnout autista, para o autismo mascarado e para as demissões injustas, fica impossível fingir que é tudo coincidência. Se você se reconheceu nas histórias, nas entrelinhas, nos cortes educados de vínculo, isso não é fraqueza sua, é um sinal de que você finalmente está enxergando o jogo como ele é. A questão agora é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar se culpando por ter TEA, autismo infantil que virou adulto cansado, autismo tardiamente diagnosticado, cheio de comorbidades, ou vai começar a usar essa clareza como arma para se proteger e se reposicionar? Pensa com calma.
Quais foram as situações em que você percebeu que o problema não era sua competência, mas o ambiente? Em que momentos o seu corpo gritou que não dava mais, enquanto todo mundo dizia que era mimimi? Quantas vezes você se forçou a mascarar o autismo até cair em burnout autista, só para depois ouvir que faltou resiliência? O que exatamente você ainda tolera hoje que está destruindo sua saúde mental? Essas perguntas não são para te afundar, são para te cutucar até você decidir que merece algo melhor. Um trabalho que não te adoeça, relações profissionais que não tratem o TEA e as comorbidades como falha moral. Uma vida em que você não precise pedir desculpas por existir do jeito que existe. Dados atuais mostram que a maioria dos adultos autistas continua enfrentando grandes barreiras no emprego, com taxas de desemprego que podem chegar a 40% a 70% em alguns estudos, apesar do desejo real de trabalhar. Isso se agrava quando empresas não oferecem adaptações sensoriais e exigem mascaramento constante, o que aumenta o risco de burnout autista e adoecimento mental. Leis recentes no Brasil e em outros países reconhecem o TEA como deficiência e prevêem inclusão, mas ainda existe um grande abismo entre o que está escrito e o que acontece nos ambientes de trabalho. A partir daqui, a bola está no seu campo. Vai continuar vivendo no piloto automático, aceitando ambientes sensorialmente agressivos, leis que não funcionam na prática e chefias que fingem não entender o óbvio? Ou vai começar passo a passo a buscar informação, apoio, estratégia, talvez um novo rumo profissional que respeite quem você é de verdade? Só você pode responder, mas uma coisa é certa: quanto mais autistas e aliados se recusarem a aceitar a discriminação silenciosa, mais fissuras esse sistema vai ter. E nessas fissuras nascem novas possibilidades. Se esse conteúdo fez sentido para você, se cutucou, se doeu, se te deu aquele estalo de agora tudo faz sentido, não vá embora, fique. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por perto. Aqui, o papo sobre autismo, TEA, espectro autista, autismo infantil, autismo tardio, burnout autista, autismo mascarado e todas as comorbidades que o mundo insiste em ignorar, vai continuar cada vez mais fundo. E a cada vídeo, a ideia é a mesma: te entregar munição para que você pare de se ver como problema e comece a se enxergar como alguém que tem, sim, o direito de ocupar espaços, sem pedir licença para existir. E, se possível, tenha um Feliz Natal.